Leitura da Carta aos Hebreus. Irmãos, Cristo é mediador de uma nova aliança. Pela sua morte, ele reparou as transgressões cometidas no decorrer da primeira aliança. E, assim, aqueles que são chamados recebem a promessa da herança eterna. Jesus não entrou num santuário feito por mão humana, imagem do verdadeiro, mas no próprio céu, a fim de comparecer, agora, na presença de Deus, em nosso favor. E não foi para se oferecer a si muitas vezes, como o sumo sacerdote que, cada ano, entra no santuário com sangue alheio. Porque, se assim fosse, deveria ter sofrido muitas vezes, desde a fundação do mundo. Mas foi agora, na plenitude dos tempos, que, uma vez por todas, ele se manifestou para destruir o pecado pelo sacrifício de si mesmo. O destino de todo homem é morrer uma só vez, e depois vem o julgamento. Do mesmo modo, também Cristo, oferecido uma vez por todas, para tirar os pecados da multidão, aparecerá uma segunda vez, fora do pecado, para salvar aqueles que o esperam. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os mestres da lei, que tinham vindo de Jerusalém, diziam que ele estava possuído por Beelzebu, e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus o chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens, sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados, como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo, nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso, porque diziam, ele está possuído por um espírito mau. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, que alegria estarmos reunidos neste momento de reflexão e comunhão. Hoje, as Escrituras nos falam de temas profundos e desafiadores. São palavras que nos convidam a repensar nossas vidas, a nossa fé e o caminho que estamos trilhando. Vamos nos deixar guiar pela luz divina que brilha nas passagens de hoje, para que, ao final, possamos sair daqui mais fortalecidos na nossa caminhada de fé. Comecemos refletindo sobre a primeira leitura, que nos vem da Carta aos Hebreus. O autor, inspirado pelo Espírito Santo, nos revela uma verdade essencial sobre a missão de Jesus Cristo. Ele é o mediador da nova aliança, aquele que, com seu sacrifício, nos oferece a salvação. Cristo, depois de se oferecer uma vez por todas, para tirar os pecados de muitos, aparecerá uma segunda vez, sem relação com o pecado, para salvar aqueles que o esperam com fé. HB 9,28. Vamos imaginar um cenário antigo. Um grande rei, conhecido por sua sabedoria, tem um castelo rodeado por um forte. No interior deste castelo, as portas estão trancadas, e para chegar até o rei, todos precisam passar por um único portão guardado. Esse portão, tão seguro e imponente, é como o véu do templo, que separava o povo da presença de Deus. Mas o rei, com seu amor imenso, envia seu filho para abrir esse portão, oferecendo-se como a chave que destranca o acesso a todos. Ele não vem para julgar, mas para trazer a salvação. Esse filho é Jesus Cristo, cuja morte na cruz e ressurreição oferecem a nós, pobres mortais, a possibilidade de entrar na presença de Deus, sem medo, sem barreiras. O sacrifício de Cristo foi uma vez por todas. Não há necessidade de mais sacrifícios, porque ele, com seu sangue precioso, fez o que nenhum ser humano poderia fazer. Ele reconcilia a humanidade com Deus. Jesus, sendo perfeito, não teve pecado, mas se ofereceu para pagar os nossos pecados.
E agora, espera-se de nós uma atitude de fé. A sua segunda vinda será para completar a obra da salvação, trazendo à plenitude aquele plano de amor que começou na cruz. Agora, vamos refletir sobre o Evangelho de Marcos. Nesta passagem, vemos um momento crítico na vida de Jesus. Ele é acusado de expulsar demônios pelo poder de Beelzebu, o príncipe dos demônios. O que Jesus responde a isso é uma lição poderosa para todos nós. Ele diz: como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino está dividido contra si mesmo, esse reino não pode subsistir. Mac 3,24. Jesus nos ensina que a luta contra o mal não pode ser travada com o mal. O pecado nunca pode vencer o pecado. O bem só pode vencer o mal com o bem, com a força do amor, da verdade e da justiça. Essa resposta de Jesus é também uma advertência. A blasfêmia contra o Espírito Santo, a rejeição consciente da ação de Deus em nossas vidas, é o pecado imperdoável. Por que é imperdoável? Porque se recusamos a ouvir a voz de Deus, a ação do Espírito Santo em nosso coração, estamos nos fechando para a possibilidade de arrependimento e conversão. O Espírito Santo nos chama constantemente ao bem, à verdade e ao amor. Se negamos a sua ação, estamos nos afastando da fonte da vida e da salvação. Vamos pensar, então, na nossa vida diária. Quantas vezes nos encontramos em momentos de conflito? Quantas vezes somos tentados a responder ao mal com mais mal, ao ódio com mais ódio, à injustiça com mais injustiça? Jesus nos ensina que o reino de Deus não pode ser edificado com as armas do mal. O mal só é vencido com o bem. Quando enfrentamos dificuldades, em vez de ceder à tentação de reagir de forma impulsiva ou agressiva, somos chamados a agir com sabedoria, com paciência, com perdão. Não é fácil, sabemos, mas é o caminho que Jesus nos mostrou. O amor, a bondade e a misericórdia são as armas do reino de Deus. Pensemos em um jardineiro que cuida com zelo de seu jardim. Ele remove as ervas daninhas com delicadeza, evitando que elas sufoquem as plantas que ele semeou com tanto amor. Assim também é o Espírito Santo em nossas vidas. Ele trabalha pacientemente, removendo os pecados e as más ações, mas nunca nos força. Ele nos oferece sempre a chance de escolher o caminho do bem, e a nossa decisão se vamos segui-lo ou não. Quando resistimos a ele, estamos permitindo que as ervas daninhas da nossa alma cresçam e nos afastem de Deus. E aqui está a boa notícia, irmãos e irmãs: nunca estamos sozinhos nesse processo. O sacrifício de Cristo é a chave que nos abre a porta para a reconciliação com Deus. Ele não veio apenas para nos ensinar como viver, mas para nos dar a força necessária para seguir seu exemplo. Ele nos deu o Espírito Santo, que nos guia, nos fortalece e nos orienta para que possamos viver como verdadeiros filhos de Deus. Hoje, somos convidados a refletir sobre essas duas realidades: a obra redentora de Cristo, que nos garante a salvação, e o chamado a viver conforme o Espírito Santo, que nos ensina a vencer o mal com o bem. A cruz de Cristo já venceu, mas precisamos permitir que essa vitória se torne real em nossas vidas. Isso exige uma escolha diária. Como em um campo de batalha, precisamos estar vigilantes, prontos para rejeitar as tentações e buscar a luz do amor de Deus. Mas, meus irmãos e irmãs, como podemos aplicar tudo isso em nossas vidas? O primeiro passo é renovar nossa fé em Cristo, acreditar que seu sacrifício é suficiente para nossa salvação, e que, por meio dele, temos acesso ao Pai. Em segundo lugar, devemos acolher a ação do Espírito Santo em nossos corações. Isso significa estar atento às suas inspirações, aos seus chamados, e agir de acordo com a vontade de Deus, mesmo quando isso nos desafia. Pensemos também em nossas relações com os outros. Como temos respondido às dificuldades que enfrentamos? Reagimos com rancor e julgamento, ou buscamos perdoar, entender e oferecer a paz que Cristo nos deu? Nossa vida cristã não é uma teoria, mas uma prática diária, um exercício constante de fazer o bem, de escolher o amor, mesmo quando o mundo nos oferece o oposto. Por fim, Jesus nos lembra de que o reino de Deus é construído com pequenos gestos de bondade, com a fidelidade no dia a dia. Ele não nos pede grandes feitos,
mas que sejamos fiéis no que é pequeno. Se hoje pudermos dar um sorriso, perdoar uma ofensa, ajudar alguém em necessidade, já estamos contribuindo para a construção desse reino. Que possamos, então, viver a nossa fé com coragem, com esperança, com alegria. Que o sacrifício de Cristo, que nos deu a salvação, e o Espírito Santo, que nos guia para o bem, sejam sempre o fundamento da nossa vida. Que a nossa resposta ao amor de Deus seja um sim incondicional, vivido em cada gesto, em cada palavra, em cada decisão. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém.